Bom, então a gente vai resolver um exercício agora que é de análise de circuitos de corrente contínua com capacitores. Então o circuito que nós temos presente aqui tem uma fonte de tensão, tem alguns resistores, 4 resistores associados aqui formando o circuito, mas tem alguns elementos de capacitor também, C1 e C2, que estão interligados aqui no meio do circuito. E por isso a gente vai ter que fazer uma análise em duas etapas. Para analisar circuitos com capacitores em corrente contínua, nós vamos focar no estado inicial do circuito, onde vamos considerar os capacitores descarregados, e depois a gente vai fazer uma análise do circuito em regime permanente, que significa após o transitório de carga dos capacitores, quando eles atingirem a sua carga plena, como fica então a análise final das correntes e tensões do circuito. Muito bem, então na nossa condição inicial, os capacitores estão descarregados. Isso significa que a tensão inicial que vamos considerar é 0 volts nos dois capacitores. Bom, o que significa então o capacitor estar com 0 volts de tensão? Para todos os efeitos, um elemento que tem 0 volts de tensão é um elemento que não oferece nenhum tipo de resistência à passagem da corrente elétrica. Então a gente pode substituir os capacitores nessa condição inicial e considerá-los eles aqui como curtos-circuitos temporários. Então, em vez de um capacitor, a gente conecta o trecho dos terminais do capacitor com um fio que representa um curto-circuito temporário. Então, inicialmente, a gente considera que esses capacitores eles vão drenar o máximo de corrente que eles podem em cada ramo onde eles estão localizados. E dessa forma a gente pode calcular a corrente inicial de carga e também a corrente inicial em todos os outros ramos do circuito. Observe que, para todos os efeitos, algumas vezes a condição inicial do capacitor de tensão zero vai colocar alguns elementos do circuito em curto. Por exemplo, nesse caso particular aqui, a gente pode dizer que o resistor R4 ele foi eliminado do circuito em função do capacitor C2 oferecer um caminho de curto-circuito alternativo paralelo aos seus terminais. Então, nessa primeira análise, é como se o resistor R4 não fizesse parte aqui do circuito. Tá? Então, a sua corrente inicial já está determinada e é zero. Então, simplificando um pouco mais o desenho, o nosso circuito inicial é um circuito de fonte e alguns resistores associados aqui. Podemos observar que o R3 está em paralelo com o R2. Veja, então são dois caminhos aqui paralelos. E podemos simplificar a sua resistência equivalente. E como são dois resistores de resistência idêntica, o paralelo vai ser a metade da resistência entre os dois. Então, redesenhando, vamos chamar esse elemento aqui de R23. Tá? Lembrando que o R23 é o paralelo entre o resistor 13 e o 2, cujo valor de resistência equivalente ficou 5 kΩ. Então, daqui ficou fácil de enxergar que a fonte enxerga um resistor equivalente, que é a série do R1 com o R23, 5 kΩ mais 5 kΩ, total de 10 kΩ. Logo, a corrente da fonte, vamos chamar ela de I1, pode ser calculado como a tensão da fonte, 100 volts, dividido pela resistência equivalente, 10 kΩ. Isso resulta numa corrente de 10 mA. Observe que agora que nós descobrimos a corrente inicial da fonte, a gente pode voltar um passo anterior, colocar aqui em evidência, que a corrente que sai da fonte é de 10 mA. E agora podemos descobrir as correntes aqui, que vamos chamar de I2 e I3. Tá? Lembrando que essa aqui que sai da fonte chamamos de I1. E, por acaso, como os resistores estão aqui com a mesma resistência em paralelo,
a corrente vai se dividir igualmente, né? Então, nesse caso em particular, a gente vai ter 5 mA no I2 e 5 mA no I3. Tá? Qualquer outra situação pode ser aplicada a fórmula do divisor de corrente ou calculada a tensão equivalente aqui no resistor R23, multiplicando I1 por R23. Nesse caso vai dar 50 volts. Tá? E aí 50 volts dividido por cada uma das resistências paralelo aqui vai dar cada uma das correntes. Tá? Quando as resistências paralelo forem iguais, como nesse caso, a gente vai ter a mesma corrente se dividindo para cada ramo paralelo. Então observa que aqui a gente já descobriu todas as correntes iniciais aqui de carga dos capacitores. Tá? A gente tem uma corrente inicial da fonte que é de 10 mA, corrente I1. A gente tem uma corrente aqui I2 de 5 mA, que é a corrente que atravessa o resistor R2 e que está carregando o capacitor C1. Da mesma maneira, segue aqui uma corrente I3 de 5 mA. E, mais uma vez, aqui a corrente é a mesma que carrega o capacitor C2. Por quê? Porque inicialmente o capacitor C2 oferece um caminho muito melhor que o resistor R4, portanto o resistor R4 está em curto aqui e nenhuma corrente vai para ele. Portanto, I3 não se divide inicialmente. Inicialmente, I3 passa diretamente para carregar aqui o capacitor C2, preferindo então este caminho aqui, ó, que é um curto-circuito direto para atravessar entre esses dois pontos A e B. Tá? Então, dos dois caminhos possíveis para sair do ponto A até o ponto B, a corrente vai preferir sempre passar toda ela pelo curto-circuito, em vez de atravessar o resistor R4, nesse instante inicial em que o capacitor tem 0 volts aqui de tensão e vai começar a se carregar. Ok? Então, nós descobrimos aqui as condições iniciais, né, de corrente do circuito, que são as condições mais interessantes, né, que são as correntes de carga do capacitor. Tá? Agora, quando o circuito se carregar, a gente tem que fazer uma segunda análise, que é a análise de regime permanente, ou seja, a análise em que estes capacitores estarão plenamente carregados. Na análise de regime permanente, a gente considera que a corrente dos capacitores é nula. Isso significa que as suas placas já estão carregadas com o máximo de carga possível nesse circuito, logo nenhuma corrente mais pode atravessar os seus terminais. Consequentemente, os capacitores bloqueiam qualquer corrente contínua no seu ramo. Então, nesse caso, o jeito correto de analisar é a gente substituir os capacitores por circuitos abertos. Circuitos abertos representam que não pode atravessar nenhuma corrente entre os pontos aqui dos terminais dos capacitores. Então, inicialmente, já sabemos aqui que a corrente que vamos chamar de I2 é 0. A mesma coisa, esta corrente aqui que vamos chamar de I4 também é 0. Consequentemente, para a nossa análise, é como se os ramos dos capacitores não existissem. Então, para efeitos de análise, a gente vai ignorar temporariamente aqui os ramos dos capacitores e vamos analisar o circuito com o restante dos componentes aqui que ainda fazem parte do circuito de regime permanente e ainda oferecem algum tipo de resistência e caminhos também à passagem da corrente da fonte. Então, simplificando um pouco aqui o desenho, nos resta o seguinte circuito equivalente. Só tem um caminho possível, então, para a corrente passar. Ela só pode passar entre o terminal positivo e negativo através do resistor R1, logo após o resistor R3 e, por fim, pelo caminho do resistor R4. Então, completando uma malha aqui. Então, é possível ainda que saia a corrente da fonte, mesmo com os capacitores carregados. Porém, este é o único caminho possível, já que os capacitores oferecem agora uma resistência infinita à passagem da corrente e não temos mais o caminho aqui do meio, nem o caminho paralelo do R4. Portanto, como sobrou apenas um circuito série, a gente pode fazer novamente uma análise bastante simples. A resistência equivalente, nesse caso aqui,
vai ser R1 mais R3 mais R4, que totaliza 20 kΩ. Logo, a corrente da fonte, I1, vai ser a tensão da fonte, dividido pela resistência equivalente série, 20 kΩ. 100 volts dividido por 20 kΩ. Isso resulta aqui em 5 mA de corrente da fonte. Logo, a única corrente aqui do circuito, I1, é 5 mA. Pronto. Então, agora, o que podemos fazer além disso? Podemos tentar descobrir qual é a tensão que sobrou aqui de carga nos capacitores. Então, embora não haja corrente nos capacitores, é porque eles estão carregados e não permitem mais a passagem de carga por aqui, mas eles se carregaram com carga elétrica entre suas placas e eles têm uma tensão armazenada. Então, uma energia ali foi armazenada nesses capacitores. Então, nós temos ainda no circuito original os capacitores fazendo parte do circuito com uma tensão, embora tenha corrente nula ali naqueles ramos. Para descobrir a tensão dos capacitores, podemos aplicar a lei das tensões de Kirchhoff e encontrar a tensão aqui utilizando as regras de lei das tensões das malhas. Por exemplo, percorrendo esta malha aqui, a gente tem que a tensão do capacitor C2 menos a tensão do resistor R4, e isso porque estamos assumindo que a corrente do R4 desce nesse sentido, pois já sabemos aqui que a corrente I1 ela sai da fonte e desce nesse sentido aqui. Então, a tensão do capacitor C2 menos a tensão do resistor R4 é igual a zero. Logo, e isso já poderíamos ter previsto anteriormente, como eles estão em paralelo, eles têm a mesma tensão. Então, a tensão do capacitor C2 é igual à tensão do resistor R4. E para calcular a tensão do resistor, aplicamos a lei de Ohm. Então, a tensão do capacitor C2, nesse caso, é igual à corrente do resistor R4 vezes a resistência R4. Nós já sabemos aqui, descobrimos analisando o circuito equivalente do regime permanente, que a corrente do resistor R4 é a mesma que sai da fonte I1, e nesse caso foi calculado como 5 mA em regime permanente. Logo, I1 vezes R4, que é 5 mA vezes 5 kΩ, resulta aqui em 25 volts. Então, o capacitor C2 está com tensão de 25 volts. Ele se carregou com uma tensão máxima aqui de 25 volts. Já para analisar aqui a tensão do capacitor C1, podemos utilizar qualquer outra malha do circuito que envolva este ramo. Por exemplo, percorrendo esta malha aqui, que eu vou chamar de malha 1, vamos entender que a tensão da fonte, negativa, mais a tensão do resistor R1. Aqui, como não há corrente no resistor R2, sua tensão é zero. Então, mais 0 volts. Mais a tensão C1, isso vai resultar em zero. Escrevendo isso um pouquinho mais abaixo. Então, observe que, no fim das contas, a tensão do capacitor 1 fica igual à tensão da fonte, 100 volts, menos a tensão do resistor 1. A tensão do resistor 1 podemos calcular, pois sabemos já a corrente e a resistência aqui do resistor 1. 100 volts menos I1 vezes R1. I1 são 5 mA. R1 vale 5 kΩ. Isso aqui resulta em 25 volts. Então, 100 volts menos 25 volts, concluímos que a tensão do capacitor 1 de carga final é 75 volts.
Muito bem, a última coisa que podemos fazer é descobrir quanta carga cada capacitor armazena. Lembrando que a carga de um capacitor é igual à sua capacitância vezes a sua tensão. No caso do capacitor 1, vamos chamar a carga de Q1. A capacitância do capacitor 1 era 1 microfarad e a tensão resultante 75 volts. Logo, carga 1 ficou 75 microcoulombs. Já o capacitor C2, vamos chamar a carga de Q2, sua capacitância dada no circuito foi de 10 microfarad e a tensão que encontramos aqui de carga do capacitor C2 em 25 volts. Isso resulta, finalmente, em 250 microcoulombs. Então, observe que, apesar do capacitor C2 ter ficado com uma tensão de carga menor, como ele tem uma maior capacitância, ele armazena mais coulombs para cada volt aplicado nas suas placas. Então, ele conseguiu armazenar mais carga elétrica. Tá? Isso, consequentemente, vai resultar em uma maior energia armazenada. Tá? E embora o capacitor C1 tenha uma tensão maior, como sua capacitância é menor, ele armazenou menos carga. Então, ele armazena menos coulombs para cada volt aplicado nos seus terminais. E é assim que a gente analisa, então, circuitos de capacitores em corrente contínua. Revisando, para cada circuito dado, temos que dividir o exercício em duas partes. Temos que analisar a condição inicial, onde o que é sabido é que a tensão dos capacitores é nula, pois estão descarregados. E depois analisamos o regime permanente, assumindo que os capacitores estão agora carregados, sua corrente final é nula, pois eles não suportam mais carga, e aí podemos encontrar as tensões finais dos capacitores. Este circuito foi muito fácil porque ele só tem uma fonte de tensão. Logo, após trocar os capacitores ou por curtos-circuitos na condição inicial, ou por circuitos abertos na condição de regime permanente, é muito fácil resolver porque aí um circuito de uma única fonte com resistores, podemos aplicar diretamente regras de associação e lei de Ohm e vamos encontrar tudo o que precisamos. Caso tenhamos um circuito com múltiplas fontes de tensão, logo após substituir os capacitores, pode ser necessário resolver um sistema de equações aplicando então as leis de Kirchhoff. Ok? Mas veja que mesmo assim as leis de Kirchhoff são importantes na hora de analisar aqui, principalmente a questão da condição de regime permanente e para descobrir a tensão final dos capacitores, mesmo que haja apenas uma fonte.